E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise de todo o nosso mercado cripto. Eu tava só esperando a reunião da FONC acontecer para vir aqui e explicar exatamente o que rolou, o que foi discutido, pontos importantes que a gente precisa ficar de olho e o que as pessoas podem esperar e precificar para os próximos 40 dias até a próxima reunião. E é isso que eu vou te explicar logo depois da vinheta. Bom, pessoal, já adianto que não teve tanta movimentação assim no mercado, justamente porque o discurso dele foi bem dentro do planejado, pelo menos pelo que eu entendi, certo? A próxima reunião vai acontecer daqui a 41 dias e 22 horas e a gente não teve aumento na taxa de juros, tal como mais de 90% do mercado já estava aguardando. Porém, um tema que foi muito debatido, né, um ponto, uma tecla que foi falada nessa reunião, foi com relação ao aumento da taxa de juros nas próximas reuniões, porque boa parte dos membros do Banco Central Americano, do Federal Reserve, acreditam e estão adotando uma postura meio que mais agressiva, certo? Mas, de certa forma, a inflação está dando uma estabilizada e por conta disso eles optaram por não subir a taxa de juros nessa reunião, igual o mercado já precificava. E tudo está indicando que podem sim ter mais aumentos na taxa de juros, tudo vai depender dos dados macroeconômicos que vão ser divulgados ao longo desse mês. Acabou de acontecer a reunião, 95% do mercado acredita que na próxima não vai ter um aumento, né? Mas esse sentimento ele vai ir mudando à medida que as pessoas forem digerindo os fatos que aconteceram nessa reunião de hoje, agora há pouco, assim como os dados macroeconômicos que vão ser divulgados ao longo aí das próximas semanas. Certo? Mas o Banco Central americano diz que tem sim espaço para estar subindo e que talvez subir 25 pontos percentuais seria muito. Então o que pode acontecer é subir reunião sim, reunião não, reunião sim, reunião não, para tentar ter uma subida gradual, mas mais controlada. Ok? Logo que foi divulgada essa taxa de juros, a gente viu uma certa volatilidade que logo em seguida foi recuperada lá no S&P 500. Enquanto isso, o Bitcoin e as criptomoedas passaram pelo movimento semelhante, certo? Seguindo aí o que aconteceu nas bolsas mundiais. Então o Bitcoin nesse exato momento ele está cotado nos seus 25.900 dólares, tendo uma região de suporte que continua entre os 25.300 e os 25.000, inclusive surgindo bastante ordens próximas aos 25.400, mostrando um certo interesse agora da força compradora em estar fazendo esse bottom fishing caso o mercado reteste, que seria aquela zona verde que eu marquei ali no gráfico. Enquanto isso, é predominantemente o gráfico está mais comprador, né? Mas não tanto quanto a gente veio vendo. A gente está próximo a uma região de suporte, a gente está mais próximo de suporte do que resistência, mas ainda temos uma força vendedora muito nítida. Ainda mais se a gente der um zoom, né, tirar essa muralha aqui dos 25, jogá-la para trás. Olha só como é que fica bem equilibradinho o livro de ofertas. Então, o mercado ele está justamente indeciso e esperando essa divulgação aí, não só dos dados macroeconômicos americanos, certo? Mas também do processo da Binance, da SEC, que vem impactando bastante o mercado e pode sim sair mais coisas. Então, de um lado a gente tem os compradores que eles estão querendo aqui ver essa oportunidade onde a gente tem uma retomada, uma melhorada no cenário macroeconômico. A bolsa americana, o S&P 500 aqui, seguindo essa tendência de alta que ela vem sendo formada aí já há algum tempinho. E por outro lado, a gente tem os ursos, as pessoas mais pessimistas, de olho no processo da SEC, da Binance, querendo se antecipar de possivelmente algum movimento. Bom, o Bitcoin nesse meio teve uma certa volatilidade, sim, no intraday, nos gráficos menores, mas falando em questão de gráfico maior, não mudou muito dentro do cenário que a gente vem comentando. E como eu falo aqui com vocês, enquanto a gente se manter acima dessa faixa verde, esse retângulozinho verde aqui, o cenário que eu enxergo como mais provável é a cunha descendente, tá? Agora, se a gente perder isso aqui, tiver fechamentos abaixo dos 25 mil dólares, a gente possivelmente vai invalidar essa cunha e começar a buscar por alvos mais abaixo. Ah, Arthur, quais alvos? Cara, a gente tem Fibonacci aqui nesse ponto, olha só, níveis de Fibonacci importantes aqui, 0,5, 618. A gente tem justamente entre esses níveis de 0,5 e 618, a gente tem região aqui de topos prévios. E se a gente traçar uma Fibo em todo esse movimento, pegando desde a mínima
do movimento lá em novembro até o topo. O 382 também vai dar aqui na região de 24 mil dólares. Além do mais, a gente formou uma possível figura de reversão, que eu estou falando dela já há um tempo, e que ela pode bater um alvo se a gente perder os 25 mil dólares, tá? Que esse ombro, cabeça e ombro, vou até ajeitar aqui para ficar mais certinho. Esse ombro, cabeça, ombro, se a gente projetar ele também vai ter um alvo lá na região próxima aos 24 mil dólares, tá? Então, se a gente perder essa região verde, tudo indica que o Bitcoin pode estar buscando níveis mais abaixo aí dos 24, 23 e 500, certo? Mas, mantendo acima da região verde, a gente se mantém dentro dessa cunha e rompendo a cunha, podemos testar de novo os 31 mil dólares. Eu vou falar mais sobre o que eu estou fazendo nesse momento nas considerações finais. Bom, pessoal, algo que me deu uma certa preocupadinha aqui no curto prazo, inclusive eu achei que o mercado poderia cair mais, foi o fato de que ao longo da reunião do Federal Reserve, ao longo da FONC e da declaração do Jeremy Powell, a gente viu uma subida gritante na quantidade de compradores. A galera, a sardinhada toda comprando Bitcoin nesse exato momento, com a taxa de juros se mantendo, certo? A galera otimista. Então isso me preocupa um pouquinho porque, como eu sempre falo, as sardinhas elas tendem a errar o sentido. E as sardinhas elas estão comprando Bitcoin agora que a taxa de juros veio dentro do esperado. Lembrem-se, o mercado todo precificou já o fato da taxa de juros ter vindo dentro do esperado. Não adianta você querer comprar agora que essa taxa de juros já saiu, porque nesse exato momento vai começar uma nova precificação do que vai acontecer com o cenário macroeconômico ao longo das próximas semanas. Então, se você é uma pessoa que está tomando a decisão com base na taxa de juros que saiu agora, cara, você está muito atrasado, porque 90% dos investidores já tomaram as decisões há várias semanas atrás, imaginando que a taxa de juros viria a mesma, né? Não haveria aumento na taxa de juros. Então toma muito cuidado com isso, porque é justamente o que as sardinhas estão fazendo nesse momento. A gente tem 2,24 compradores para cada vendedor agora no momento que esse vídeo está sendo gravado. E o que eu estou fazendo nesse exato momento? Como eu bem falei, eu aproveitei essa zona verde para fazer algumas acumulações, certo? Ainda mais por conta do pânico que a gente viu ao longo desse final de semana. Várias altcoins bateram alvos de operações que eu estava em aberto, então eu peguei parte desse lucro e aproveitei para comprar Bitcoin aqui próximo aos 25 mil e acho que foi 25.500, 25.300, não lembro de cabeça. Mas certamente foi abaixo aí dos 26, né? Que eram várias ordenzinhas aqui que foram pegando. Mas ainda tem o capital caso a gente perca essa zona verde, certo? Então eu já estou posicionado para caso a gente rompa essa figura, eu tenha já uma exposição em Bitcoin e está pegando essa valorização, como também tenho munição para estar aproveitando para comprar caso a gente invalide essa figura, venha aqui a bater o alvo do ombro, cabeça, ombro, região aqui de topos prévios, níveis de Fibonacci, porque sim, é uma possibilidade que pode estar acontecendo, tá? Mas no momento, se não perder essa região verde, cunha ascendente, a gente pode estar vendo o rompimento para cima. E por conta disso, eu estou de olho em altcoins que estão mais bullish que o Bitcoin para estarem pegando esse rompimento de forma mais impulsiva, certo? Tem um site muito bom que eu passo para o pessoal da mentoria, que é esse aqui, ó, xdcal.com. Esse site aqui você consegue rastrear as altcoins por long short ratio. E o que acontece? Quando você vai nas altcoins com long short ratio muito grande, a maior parte das pessoas estão compradas nessas altcoins, provavelmente elas não estão num cenário muito bom, elas estão caindo. E isso já é uma prova de que você tem que operar contra o sentimento da maioria, contra as sardinhas, certo? Se você pegar, por exemplo, Ape, a gente vai olhar aqui o gráfico de Ape contra o SDT. Olha aqui o que está acontecendo com a Ape, cara. A Ape está em queda livre. E se a gente fizer o contrário, olhar, por exemplo, a Tomo, BTC Dom é uma altcoin que é baseada na dominância do Bitcoin, tá? Então a gente vai desprezar isso, que isso segue o índice lá de dominância do mercado. Mas, se a gente pegar, por exemplo, Tomo, o SDT, é uma altcoin que ela está em tendência de alta. E é uma altcoin que nesse exato momento a maior parte das pessoas está shortando. Então é uma altcoin que, além da gente operar a tendência, a gente vai operar contra a sardinhada que está tirando liquidez para o preço cair.
né? Tá todo mundo vendido, quem que vai vender quando tiver aqui embaixo? Então são esses tipos de oportunidades que eu estou esperando. Então se o Bitcoin ele resolver subir e romper a cunha, provavelmente essas altcoins aqui que são mais voláteis do que o Bitcoin e que estão com muita gente shortando, vai ter muita volatilidade, vai ter muita gente sendo liquidado, além de já estarem numa tendência de alta. Em contrapartida, eu pego altcoins aqui que tem muita gente short, muita gente comprada, Apecoin, CRV, Dogecoin, e fico de olho em oportunidades para abrir um short para estar me antecipando caso a gente perca a região verde. Olha só, nessa regiãozinha verde aqui, ó, a gente vai ver uma continuação desse movimento de baixa e essas altcoins aqui elas podem cair muito mais justamente porque tem, no caso de Ape, 4 pessoas compradas para cada pessoa vendida, certo? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, eu dei uma pincelada geral no que rolou lá na FONC e para ser sincero o mercado já expressou o que rolou. Não muita coisa dentro do esperado, por mais que a reunião tenha tido uma pegada mais agressiva, ou como o pessoal gosta de falar, os economistas mais hawkish, ainda assim veio dentro do que as pessoas estavam aguardando, sem muitas novidades, não falou do teto de gastos, né? Pelo menos não entrou muito nesse mérito. Eu acho que talvez por isso o mercado tenha reagido de uma forma mais pacífica, por assim dizer, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve e deixa o like, me segue nas redes sociais que estão todas passando aqui em cima da minha cabeça nesse exato momento. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, uma ótima semana e até amanhã, galera. Falou!